Fala, leitores da Bíblia. Hoje a gente vai ler o capítulo 3 da segunda carta de Pedro. Esse é o último capítulo. Então, se você chegou até aqui comigo, leu toda essa segunda carta, não esqueça de, no final do vídeo, deixar o seu comentário, escrevendo lá, eu li 2 Pedro em 2019, tá bom? Vamos lá, então, a leitura. Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos, tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as próprias paixões e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Pedro, então, está dizendo que ele está escrevendo essa carta para manter a mente dos seus leitores, a mente do povo de Deus, esclarecida, sempre lembrando das palavras ditas pelos profetas, pelos apóstolos, pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Especialmente porque, tendo em conta que, antes de tudo, nos últimos dias, olha aí, ele coloca, né? Nos últimos dias virão escarnecedores com os seus escárnios. Então, ele está dizendo que nos últimos dias, nesse período que a Bíblia chama de últimos dias, nós tem uma coisa muito chata que acontece aqui, que é quando eu aperto aqui e aí aparece, fica selecionado as palavras, tá vendo? Eu preciso tirar isso aqui me atrapalha. Vamos lá. Esse período que a Bíblia em diversos momentos chama de últimos dias, eu sou defensor de que essa expressão se refere a todo o período que se iniciou com a ascensão de Jesus, ou vamos dizer, com a primeira vinda de Jesus, e se encerrará com a sua segunda vinda. Tá? Então, na minha interpretação, esses últimos dias abarca todo esse longo período. E alguém poderia questionar, não, mas últimos dias tão longos assim, quer dizer, um período de mais de 2000 anos, Deus está chamando isso de últimos dias? Eu creio que sim. Tá? Essa expressão últimos dias, ela tem um aspecto assim de brevidade, né, de que está perto do fim, mas não quer dizer necessariamente que é pouco tempo, né? Está dizendo que está perto do fim, mas não está dizendo quanto tempo está perto do fim, entendeu? Então, eu creio que sempre que aparece essa expressão, se refere a esse período. E ele está dizendo que nesses últimos dias virão escarnecedores com os seus escárnios. Isso era presente já no primeiro século. Pedro está aqui falando no primeiro século que já tinham escarnecedores. E o que a gente vê ao longo da história, até os dias de hoje, é exatamente a mesma coisa. Ainda existem e continuarão existindo por todos os últimos dias estes escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as próprias paixões. E aí, uma das coisas que ele teve de enfrentar são estes que dizem: onde está a promessa da vinda do Senhor? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Então, este é um argumento recorrente, né? Por que recorrente? Porque, de fato, muita gente acaba estranhando. Como assim? Passaram-se 2000 anos? Jesus ainda não voltou? E vocês ainda acham que estão nos últimos dias? Vocês acham que ele vai realmente chegar a qualquer momento? Então, muitos zombam da fé cristã, dizendo então que Jesus já está demorando demais para voltar. Versículo 5: porque deliberadamente esquecem
que de longo tempo houve céus, bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios, né? Então, por mais que se pense que está demorando demais, o fato é que o fim vai chegar, né? O Deus que criou os céus e a terra está reservando tudo isso para o fogo, né? Para ser consumido e posteriormente dar origem ao novo céu e à nova terra. Versículo 8: Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. Ou seja, a perspectiva temporal de Deus é completamente diferente da nossa, né? Para nós, um dia ele tem uma duração, e 1000 anos parece um tempo enorme. Para o Senhor, não. Para o Senhor, tanto faz um dia ou 1000 anos, porque para Ele realmente o tempo não passa, né? O tempo não passa para alguém que é eterno. Então, para nós, 2000 anos é muito tempo. Para Ele, não tem problema nenhum Ele chamar 2000 anos de últimos dias, porque para Ele o tempo realmente não passa. E ele diz aqui no versículo 9: Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Olha só, no primeiro século, alguns já julgavam a promessa do Senhor demorada. Quanto mais agora, 21 séculos depois. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Então, na verdade, o que ele está dizendo é que o fato de estar demorando tanto se dá por conta da longanimidade de Deus, da paciência de Deus, para que todos possam chegar ao arrependimento. E eu não quero entrar aqui no mérito da palavra todos, porque muita gente vai, em função disso aqui, dizer que Deus quer e promove a salvação de todos indistintamente. E isto, a experiência, a própria palavra de Deus mostra que não é bem assim. Nem todos chegarão ao arrependimento, né? Versículo 10. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas, visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos, olha só, novos céus e nova terra, nas quais habita a justiça. Então, nós que cremos no Senhor Jesus Cristo, cremos na sua promessa, cremos na sua vinda, não precisamos nos atemorizar com relação a esse grande dia do Senhor, quando todas essas coisas incríveis acontecerão. Tudo há de acontecer, mas nós não seremos destruídos. Nós seremos preservados e estaremos juntos com o Senhor no novo céu ou nos novos céus e na nova terra. Versículo 14. Por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por ser desachados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis, e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender,
que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Então Pedro está incentivando, olha, diante de tudo isso aí, esperem por tudo isso de forma santa, né, em paz, de modo irrepreensível. Não tenham do que Deus não tenham que não ajam de maneira como que desagrade a Deus, né, melhor dizendo. Vivam de modo santo para a glória de Deus, né, mas não crendo que vocês haverão de ser salvos pelo próprio mérito de vocês, mas tenham por salvação a longanimidade do Senhor, porque Deus é paciente, longânimo para com todos, por isso é que nós somos salvos. A salvação é pela graça. E aí ele cita Paulo, diz que Paulo escreve algumas coisas difíceis, que muita gente deturpa, mas ele fala com sabedoria da parte de Deus, né? Versículo 17. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos. Não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Olha só, um dia que não terá fim. Então, ele está recomendando e incentivando os seus leitores, o povo de Deus, a se empenhar por crescer na graça e no conhecimento de Deus, terem cautela em relação aos falsos mestres, às falsas doutrinas que surgem no meio do povo de Deus, para que não caiam da própria firmeza. Então, a firmeza teológica, a firmeza doutrinária, a firmeza na fé, no conteúdo da Escritura Sagrada é essencial, é essencial. E Pedro nos incentiva a crescer e permanecer na fé em Jesus Cristo. Bom, essa foi a leitura de hoje, terminamos a segunda carta de Pedro e amanhã a gente continua, se Deus quiser. Está chegando o final do ano, né? Hoje é dia 9, estou gravando na segunda-feira, você provavelmente vai ver esse vídeo no dia 10, faltaram apenas 20 dias para terminar o ano e estamos perto de cumprir a nossa meta. Bom, pelo menos cumprir parcialmente, né? Porque realmente alguns dias nós falhamos, eu falhei nas leituras, certamente você também falhou, mas eu vejo, pelo menos na minha própria experiência, algo muito, muito importante, né? Apesar de fato eu não ter conseguido ler a Bíblia exatamente, literalmente os 365 dias do ano, o meu nível de regularidade foi muito alto, muito alto, muito mais do que todos os outros anos da minha vida, né? Eu li com muita frequência, praticamente todos os dias, foram poucos os dias que não foi feita a leitura, né? Então eu fico muito feliz, o saldo para mim é extremamente positivo do que temos feito até aqui. Mas a gente vai falar mais sobre isso quando chegar mais pertinho do final do ano, tá bom? Então é isso, essa foi a leitura de hoje. Um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser.